Olá, começa agora mais um Ciência e Fé. E esta semana nós vamos debater sobre questões hermenêuticas. Caso você seja da área jurídica ou da área filosófica, o termo seja naturalmente semelhante a alguma coisa que você tenha estudado. Mas aqui nós vamos desenvolver esse termo dentro da interpretação bíblica. E para debater este tema complexo, conosco está aqui o pastor da Igreja Batista O Caminho, o pastor Éder, e também o teólogo católico romano Rivelino Santiago. Também o nosso articulista fixo do programa, o professor Rodrigo Zanata. Bem, já para começar a resolver as questões a respeito da interpretação bíblica, eu queria que cada um de nossos convidados tentasse postular de forma breve o que é para eles a interpretação bíblica. Que sentir a vontade de começar. Pastor, pode começar. Ok. Bem, a interpretação bíblica ela é de fundamental importância. E haja vista que uma das principais matérias estudadas em nossos seminários teológicos é exatamente a hermenêutica. E a hermenêutica tem como finalidade exatamente que nós interpretemos a Bíblia de maneira correta, a gente se vale de alguns expedientes hermenêuticos para que possamos propiciar uma interpretação adequada e coerente com esses princípios hermenêuticos. Rivelino? Como o pastor Éder colocou, a hermenêutica é fundamental na vida cristã e ela é utilizada, nós podemos dizer, já desde o início da tradição bíblica, né? Por exemplo, o Novo Testamento todinho ele faz uma grande hermenêutica a partir de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua obra. Então ele relê toda a tradição veterotestamentária embasada na vida de Cristo. Já é uma primeira hermenêutica. Professor Rodrigo, tem alguma colocação a fazer a respeito? Sempre tenho, né, Thales? Não é exatamente uma colocação, eu acho que não é o caso de a gente discutir o sentido da palavra hermenêutica, mas eu fico me perguntando o seguinte, partindo do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa palavra é para todos, e eu acho que talvez haja até, nesse para todos, talvez haja até uma certa ênfase assim, para os mais humildes, vamos dizer assim, porque afinal de contas, que se faria necessário que alguém fosse se formar em hermenêutica, filosofia, estudar um monte de língua, um monte de regras de interpretação, e blá, 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 para poder conseguir decifrar um texto que, por princípio, me parece que deveria ser óbvio. Complementando a pergunta do professor, qualquer estudioso da história cristã vai perceber que um dos pontos do cisma que gerou a reforma foi a questão da interpretação bíblica. Afinal de contas, os escritos são para todos ou não. A gente vê a postura da Igreja Romana a respeito de tal fato, entendendo que a interpretação bíblica deve ser excluída dos leigos, já que há uma visão sacerdotal diferente da tradição protestante, que acredita que a Bíblia é para todos. Mediante esse problema, então, sendo um complemento à pergunta do professor Rodrigo, como vocês enxergam esse problema hermenêutico? Afinal de contas, a palavra de Deus é para todos ou para alguns? Como funciona isso na visão particular de cada um? Teólogo Rivelino, a gente volta nos doutores da lei aí. Gostaria de começar? Bem, perfeito. Olha, para nós, os protestantes, realmente a Bíblia é para nós todos. Todos devem ter acesso à Bíblia Sagrada. E, inclusive, esta foi uma das teses, uma das bandeiras levantadas pelos reformadores protestantes. Não que unicamente o chamado clero tivesse acesso à Bíblia Sagrada, mas que todos os cristãos eles pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada, pudessem interpretar a Bíblia Sagrada. E esta, sem dúvida alguma, é uma das conquistas da Reforma Protestante, que todos pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada, que pudessem ter acesso a este rico material, que é, sem dúvida alguma, sua regra de fé e prática. De fato, durante um bom tempo, a Igreja, ela sim se postou, deixando que a Bíblia Sagrada ficasse restrita unicamente aos doutores da lei, aos ditos
conhecedores dos originais da Bíblia Sagrada. Entretanto, essa não é a postura advogada por nós protestantes, advogada por nós evangélicos, e me parece que essa também tem sido a postura advogada pela igreja no geral nos dias em que nós vivemos. O interessante, um dado histórico a respeito dessa questão da reforma, é que o próprio Martinho Lutero, ele teve acesso ao texto bíblico a primeira vez em toda a sua história de vida, quando ele estava completando o doutorado dele. E o doutorado acadêmico da época de Lutero era bem diferente do nosso hoje em dia. O doutor daquela época, ele era um homem de erudição, ele tinha todo o conhecimento de saber clássico, embutido dentro dele para se tornar um doutor. E aconteceu que Lutero teve acesso ao primeiro texto de Mateus quando ele estava terminando o doutorado dele. Então a gente vê realmente essa separação que havia da palavra escrita e o acesso dela ao povo. O teólogo Santiago quer completar algo aí a respeito disso? Sim, eu gostaria. Nós também poderíamos dizer hoje que, também para a tradição católica, a Bíblia é para todos. E lembrar essa ressalva feita pelo pastor Éder. De fato, essa contribuição, nós somos devedores de Lutero nessa contribuição. Sobretudo no seu programa de reforma, Lutero queria exatamente isso. Naquele contexto, a Bíblia estava circunscrita apenas à interpretação dos doutores, né? E fazia teologia somente os sacerdotes, leigos não estudavam teologia, mas com o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, a Igreja Católica Romana, ela abre esse leque, coloca a Bíblia, foi uma das reivindicações do concílio, né? Que a igreja pudesse colocar a Bíblia na mão de todos. Então, essa reivindicação já antiga de Lutero, desde 1517, na Igreja Católica, ela se torna atual com o Concílio Vaticano II. Então, hoje há uma ponte que não é mais o clérigo para o acesso à Bíblia na Igreja Romana. Talvez nós devêssemos aqui fazer algumas observações. Uma delas, a Bíblia, no caso da interpretação católica, ela tem sempre uma instância chamada magistério, que ela coloca, essa instância chamada magistério, ela é responsável, digamos assim, por orientar, por estar guardando a chamada reta fé, a ortodoxia, né? Então, todos podem interpretar, mas no caso da Igreja Católica, essa interpretação deve estar em comum acordo com as diretrizes, com as normas que o magistério coloca como sendo de uma ortodoxia, de uma correta fé. Na Igreja Protestante não acontece o mesmo, né, pastor? Não, eu quero me aproveitar do ensejo de uma colocação do Zanata, porque ela é pertinente. E ela é uma pergunta intrigante e de uma pertinência bastante grande. Porque, ora, se a Bíblia é para todos, por que então alguns poucos é que vão estudar uma série de coisas, uma série de ciências com a finalidade de interpretar a Bíblia? A bem da verdade, Zanata, a Bíblia Sagrada, ela não é de difícil interpretação. Na verdade, há muitas pessoas que distorcem a Bíblia Sagrada exatamente porque não procuraram ir adiante, não fizeram uma leitura sistemática, conferindo texto com texto. Inclusive, a própria hermenêutica bíblica, ela ensina que a Bíblia explica-se a si mesma. Este é um fato. A Bíblia explica-se a si mesma. Um texto aparentemente obscuro, a princípio, ele vai ser esclarecido mais adiante, posteriormente, mediante confronto destas passagens bíblicas. Na verdade, a hermenêutica ela nos dá um caminho com o objetivo de se facilitar a interpretação do texto bíblico. Agora, para que isto aconteça, para que todos quantos têm acesso à Bíblia possam efetivamente entender o conteúdo da Bíblia, é necessário que este se predisponha a consultar o texto bíblico e estar disposto a confrontar passagens bíblicas que aparentemente em seu princípio se mostram aí que estão digladiando, que estão em confronto uma com a outra. E o nosso tempo estourou nesse bloco e a gente volta então no próximo bloco discutindo as questões hermenêuticas relacionadas à Bíblia aqui no Ciência e Fé.
Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje debatendo assuntos hermenêuticos em relação à interpretação bíblica. Conosco aqui no programa está o pastor Éder e o teólogo Santiago da Igreja Católica Romana, também o nosso articulista fixo do programa. Seria bom que os intervalos fossem gravados, porque o assunto continua correndo. Retomando o assunto até mesmo do intervalo, o Santiago queria colocar alguma coisa? Sim, eu gostaria de retomar a pergunta que o Zanata fez. Por que tanto blá 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 para interpretar a Bíblia, né? Eu acho que uma das coisas assim, fundamentais, todos podem interpretar a Bíblia. Até mesmo que Jesus lembra da sabedoria que os pequeninos têm, né? Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios, mas as revelaste aos pequeninos. Sim. Mas só que a interpretação, ela tem critérios, e você ainda tem pode regras. pegar esse trecho aí e interpretá-lo segundo um código hermenêutico, onde o pequenino vira o doutor em filosofia. Mas isso que o Santiago colocou é bem pertinente ao nosso assunto. Sim, por exemplo, pode terminar. Mas retomando, a hermenêutica, ela tem critérios, tem regras. Um deles, ao se interpretar um texto bíblico, é necessário conhecer a realidade do texto, que os autores hoje chamam muito de mundo do texto. O contexto histórico. O contexto histórico, o contexto social, geográfico, político. A visão religiosa. O contexto literário, ter um domínio da língua, do texto, do mundo cultural no qual o texto surgiu, né? Então isso é fundamental. De repente, ou na maioria das vezes, fazer uma observação o cristão quando você comum não tem esse acesso. Poderá ter com os estudos. Então, não tem esse acesso e alguns também, precisamos dizer, não têm esse interesse. E alguns veem nisso um mal. Há também essa classe. Por isso que eu acho que... Eu acho que eu estou nessa classe aí. Por isso que... mas eu creio que este mal referido pelo Tales seja um mal um pouco diferente. É o leviano. É o do uso errado da interpretação desse Deixa eu dizer por quê depois. Ok. Não, pode terminar. Porque alguns acham que o preparar-se, o estudar, isso implica não ter uma revelação especial. Então, alguns pensam desta maneira... no meio da cristandade, sobretudo no meio da cristandade evangélica, pensam desta maneira. Eu não pensei por aí e longe de mim a ideia de não estudar. Zanata, eu só queria colocar uma coisa para os nossos telespectadores. O negócio é o seguinte, as pessoas que estão nos vendo têm que entender que a hermenêutica ela não é uma particularidade da teologia. Sim. Há o processo hermenêutico em todo o contexto literário. A hermenêutica, a rigor, é uma disciplina da filosofia. Pois é, justamente. Então a gente tem que entender... remonta ao deus Hermes. A questão do Hermes, que era o que ele trazia as mensagens, ou seja, interpretava. A gente fala de uma caixa hermeticamente fechada, né? Tem alguma coisa a ver com isso. Agora, retomando, o apóstolo Paulo, a questão que o Santiago colocou, é interessante porque o apóstolo Paulo ele mesmo vai colocar, olha, quando ensinarem, ele escrevendo aos Coríntios, quando vocês ensinarem, lembre-se sempre que vocês estão ensinando para ovelhas. Vocês estão dando comida para ovelha, não é para girafa. Pois é. Então, eu fico me evangelho. Perguntando o seguinte, então a hermenêutica é uma disciplina da filosofia. O mesmo Paulo falou para tomar cuidado com os filósofos. Né? Eu gosto muito dessa coisa, toma cuidado com os filósofos. E aí, quando eu vejo, por exemplo, todo esse esforço de remeter a coisa ao contexto, duas observações que eu quero fazer. Uma é esse argumento universal do contexto. Né? Vamos colocar a coisa no contexto. E a consequência de colocar a coisa no contexto é quase sempre uma relativização daquele texto. Tanto que a própria ideia do contexto é, não, isso vale para esse contexto, vale para isso aqui, vale para isso aqui. Nós vivemos um outro contexto, então, de repente, esse negócio de não comer carne de porco é bobeira, porque lá o pessoal não podia comer carne de porco, porque eles não sabiam da cisticercose e blá, 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 blá. Agora não, agora a gente pode comer porque a gente já sabe, etc. Então, um texto, a palavra de Deus, ela é relativizada em função da hermenêutica. A hermenêutica prevalece sobre o texto bruto, concreto. E aí, de duas, uma. Né? Ou a gente tem aí lembrando que os judeus ortodoxos continuam sem comer, e eles não são desinstruídos, eles entendem muito bem de contexto e etc. A gente tem aí uma coisa que é ou colocar
a hermenêutica para poder relativizar o texto para não violentar os meus costumes, ou então a gente vê a hermenêutica como alguma coisa para salvar o texto. Para poder fazer ele continuar tendo sentido numa época em que ele já não tem mais sentido. Perfeito. Nós nos encontramos numa época de relativismo, em que os valores absolutos efetivamente têm sido relativizados em algumas circunstâncias Quer dizer que eu sou fundamentalista. Né? Em função exatamente de alguns não quererem seguir ditames e determinações da palavra de Deus. Sim. Entretanto, Zanata, efetivamente a gente precisa de considerar estas questões e algumas ferramentas que a hermenêutica nos propicia. Deixe-me só pegar um evento bíblico, por exemplo. Paulo, o apóstolo, ele escreve em um contexto específico que as mulheres não devem falar na igreja. Uhum. Você falar isso hoje em dia, você vai ser apedrejado, porque... Não, exatamente. Claro. Isto, mas vejamos bem, ora, o que seria do cristianismo se não fossem estas santas mulheres que contribuíram imensamente para a propagação do Evangelho? O próprio Evangelho de Lucas nos diz que quem sustentava o ministério de Cristo eram as mulheres. Exatamente. E vejamos bem, a primeira a proclamar a ressurreição do Senhor Jesus foi exatamente uma mulher. Então, o que nós verificamos, a bem da verdade, que aquela palavra dita pelo apóstolo Paulo, que as mulheres devem ficar em silêncio dentro da igreja, ora, muito embora a Bíblia Sagrada ela não nos dê o porquê, a razão de Paulo ter dito isso, mas sem dúvida alguma deve ter acontecido algum episódio em função do qual o apóstolo teve que dar esta orientação para aquela igreja local específica no momento específico. Veja, então aí entra o ponto. Então essa não é a palavra de Deus, essa é a palavra do Paulo. Da mesma forma que não comer carne de porco não é a palavra de Deus, é a palavra do Moisés. Posso colocar uma questão? E aí aqui? nós estamos falando de um texto que então é escrito por seres humanos. Estas palavras são palavras do Zanata, eu vou complementar, são palavras suas. Pois é. Deixa eu uma coisa aproveitar, interessante, deixa eu gente. aproveitar esse fio aqui. Mas hoje na hermenêutica moderna disse exatamente o seguinte: a Bíblia é palavra de Deus na palavra humana. A palavra de Deus é palavra humana. Corrompida pela palavra humana. Não corrompida. Porque ela está relativizada. Não. Então E o hermeneuta é o cara que vai restaurar Porque ou não. nós entramos no próximo com outros bloco. conceitos. Porque o nosso tempo foi corrompido aqui e acabou. Pra variar. A gente volta no próximo bloco com Eu preciso de uma Ciência e Fé. réplica. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje com um tema verdadeiramente empolgante a respeito da interpretação bíblica e as questões hermenêuticas. O telespectador seria formidável se ele pudesse participar aqui conosco do programa, porque ele ia ver que os intervalos, realmente as discussões acontecem até mais do que quando o programa está sendo gravado. Mas retomando aquilo que nós colocamos no intervalo, aquilo que nós temos colocado nos blocos anteriores, a problemática da hermenêutica. Então, é possível a questão literal, a hermenêutica, ela relativiza o texto bíblico. Quem vai tomar a palavra e colocar Olha, essa eu questão? creio que a finalidade da hermenêutica não é relativizar o texto bíblico, é pelo contrário, valorizar o texto bíblico. É claro que algumas pessoas, elas supostamente apoiadas pela hermenêutica, elas relativizam o teor da Bíblia Sagrada. Ora, eu acredito absolutamente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Agora, eu preciso entender que há circunstâncias em que, por exemplo, como eu citei o Paulo, na ocasião em que ele dissera na sua carta a Timóteo que era para que as mulheres ficassem em silêncio na igreja. Ora, Paulo como pastor, como apóstolo, alguém que tinha esta autoridade apostólica, ele, portanto, estava arbitrando, segundo a direção do Espírito de Deus, numa determinada
igreja, num determinado rebanho, em função de um problema que muito obviamente ali aconteceu. Agora, não que seja aquela uma palavra de Paulo e não tenha sido uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos considerar sim que existem estas palavras ditas para determinados contextos, determinadas circunstâncias e todavia o que há no texto bíblico, em maioria total, plena, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Parece que o grande problema aqui é justamente a questão da hermenêutica, sua função a respeito da interpretação do que é verdade, do que é relativo, do que diz respeito à salvação ou não. Então, a gente precisa se situar no seguinte, as coisas, a pergunta é para os convidados, as coisas referentes à salvação da alma proposta pelo cristianismo, elas serão relativizadas na hermenêutica? Isso vai acontecer ou há coisas que não vão passar pelo estado da hermenêutica de contexto histórico, figura de linguagem, em nenhum instante, porque aquilo é como é de fato. Deixa eu Rodrigo? só acrescentar mais um negócio. Eu falei que não ia falar nada nesse bloco, mas não aguentei. A gente pega, por exemplo, coisas internas ao próprio texto. Por exemplo, quando é que essas coisas vão vir? Né? O reino dos céus. Eu não me lembro bem, mas enfim. É uma questão escatológica. O texto diz que está chegando. Né? E na hora que não chega, você tem a hermenêutica para poder te dizer, interpretar e fazer isso significar uma outra coisa. Eu gostaria de aproveitar a sua fala e também pegar um pouquinho da sua fala. Eu acho que a hermenêutica é aquilo mesmo que você colocou. A hermenêutica nos ajuda a explorar as potencialidades do texto. Inclusive a exegese, que trabalha em consonância com a hermenêutica, a palavra exegese literalmente significa colocar para fora. Colocar para fora o sentido do texto. Exatamente. Então, e um dos critérios, uma das regras hermenêuticas básicas é a da globalidade. Por exemplo, quando você estava falando acerca do pensamento de Paulo, que num determinado contexto Paulo deu uma explicação X, a gente tende a inseri-la sempre no contexto maior, porque em outros contextos nós vamos perceber que Paulo agiu de forma diferenciada. Por exemplo, a comunidade de Filipenses. É uma comunidade formada por mulheres, reúne na casa de mulheres, então a gente não pode, a partir de um texto, ir já tirando conclusões. Bom, Paulo era um machista para o tempo de hoje, Paulo era assim, assado, né? Porque quando a gente olha a globalidade do ministério de Paulo, nós vamos perceber que em relação aos outros, Paulo deu avanço significativo em se tratando da relação com as mulheres. Né? Perfeito. Santiago, isso é formidável porque isso traduz bem o caráter da igreja como única e soberana em cada local, em cada comunidade. A gente percebe também outro fato que a hermenêutica discute bastante, a hermenêutica neotestamentária, a questão do cabelo comprido para homens. Engraçado porque historicamente o apóstolo Paulo tinha cabelos compridos. E por que ele coloca para os gregos, no caso a igreja de Corinto, que para o homem é desonroso ter cabelos crescidos, sendo que ele tinha? Lógico, na época a igreja entendeu aquilo perfeitamente, porque foi escrito naquela igreja daquela época, e de maneira bem simples, desde do plebe até o erudito dentro da igreja entendeu aquela carta. Perfeito. E aí a hermenêutica de hoje vai nos elucidar esse texto falando o seguinte: nos gregos o costume não era cabelos crescidos, verdadeiramente nos gregos o costume era o homem ter o cabelo tosquiado. Então, naquele contexto, o evangelho vinha não para trazer escândalo, mas para trazer uma norma nova de postura de vida. Então a gente vê a utilidade do processo hermenêutico. Ainda entrando na questão da resolução dos processos hermenêuticos, há coisas que talvez vocês possam colaborar aqui para o crescimento do entendimento desse tema no programa, que não são mudados. Por exemplo, quando a Bíblia coloca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, há possibilidade de relativização hermenêutica a respeito disso? Perfeito. Olha, aí... Na verdade, nós cristãos, as nossas discussões, nossos debates são mais em assuntos periféricos, porque existem alguns assuntos fundamentais, como por exemplo, a salvação só reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, não há maneira de se fazerem digressões, não há titubeios, não há vacilos a esse respeito. A salvação reside unicamente na pessoa do Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada concorda unanimemente nesse aspecto. Por exemplo, Jesus diz, naquela conhecida passagem bíblica de João
14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, aí se valendo também de uma ferramenta hermenêutica e um pouco de conhecimento do grego, Jesus, ego eimi, ou seja, os gregos escrevendo habitualmente, eles não usavam o pronome pessoal, todavia aí, quando se registra ali, faz-se questão de mencionar-se o pronome pessoal de primeira pessoa, ego eimi, ou seja, eu, é como se dissesse enfaticamente, eu, unicamente eu, sou o caminho, a verdade e a vida. E enfim, vamos ter algumas discussões e alguns assuntos periféricos e a hermenêutica vai nos ajudar imensamente para que nós esclareçamos algumas eventuais dúvidas existentes quando da leitura da Bíblia Sagrada. Santiago, sobre essas questões que o professor Zanato colocou no primeiro bloco, do problema dessa relativização, a hermenêutica relativizando o texto bíblico, você enxerga nos dias de hoje um problema referente àquele que o apóstolo Paulo coloca a Timóteo, quando ele fala que nos últimos dias as pessoas iam surgir doutores que iam ensinar segundo o seu próprio ego, o seu próprio desejo. Você enxerga hoje um problema em relação à hermenêutica no contexto cristão? Pessoas deturpando, usando a hermenêutica levianamente? Eu não diria nem usando levianamente, eu creio que há também conflitos de interpretações. Há diferenças de interpretações, mas aquilo que o pastor Éder colocou, nós cristãos concordamos nos pontos essenciais. Mas a gente pode ter, às vezes, um ou outro teólogo que diverge na forma interpretativa. Quando você perguntava, por exemplo, é possível relativizar Jesus como Filho de Deus? Existem teólogos que não relativizam. Isso é um consenso. É um critério básico, fundamental do cristão. Jesus Cristo é Filho de Deus. Mas tem teólogos que vão trabalhar, por exemplo, Jesus Cristo é Filho de Deus de que forma? A filiação é uma filiação física ou é uma filiação no sentido de entronização de um rei? A alta crítica e a teologia liberal vai trabalhar muito isso. Exatamente, a teologia liberal. Um teólogo hoje, assim, bastante polêmico, mas muito rico na sua reflexão, John Hick, um teólogo, me parece que é anglicano, né, pastor Éder? Correto. Ele escreveu, há alguns anos atrás, um livro um tanto polêmico, O Mito da Encarnação. Olha só, é uma certa relativização da questão da encarnação, né? Ele vê a encarnação como uma metáfora, seria uma metáfora. E assim como a chamada alta crítica, que de alta não tinha nada, pelo contrário, ela relativizou muitas das coisas que são valores absolutos para nós. Algumas das muitas coisas tratadas na Bíblia Sagrada e vistas por nós teólogos como sendo coisas verdadeiramente acontecidas, coisas verdadeiramente, fatos verdadeiros, e alguns dos quais, historicamente comprovados, ela relativizou muitas dessas coisas. O profeta Jonas, por exemplo, Adão e Eva também são duas figuras míticas, e nós tivemos o Rudolf Bultmann também, que com a sua teologia do mito, que contribui imensamente para se relativizar. E haja vista que Bultmann, por exemplo, se tratava de um teólogo, de um filósofo altamente gabaritado. Influenciou Heidegger. Exatamente, e relativizou. Então, a gente precisa, tem muita pertinência, obviamente, o que o Zanata disse no primeiro bloco, que muitos destes doutores da lei, mediante esta hermenêutica distorcida, acabaram então adulterando essas interpretações. Eu não me lembro qual foi o teólogo que assim o disse, mas eu concordo com ele, em gênero, número e grau. Ele disse que hoje a Bíblia Sagrada, ela sofre mais na mão dos seus expositores do que na mão dos seus opositores. E esta é uma verdade que nós verificamos hoje. Hoje recebemos, por exemplo, em alguns destes muitos programas ditos cristãos, ditos evangélicos, transmitidos pela televisão, e o que nós verificamos ali é exatamente uma distorção do teor bíblico, o que é fruto de uma hermenêutica distorcida. O termo mais apropriado de uma leitura fria fica ridículo. É uma profanação, no sentido próprio. O nosso tempo estourou desse bloco, estourou demais. Nós retomamos no próximo bloco com o programa Ciência e Fé.
Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje discutindo as questões hermenêuticas e coloca discussão nisso. Mas entramos no quarto bloco, temos que finalizar. Queria pedir aos nossos convidados que fizessem as suas considerações finais sobre o tema. Eu vou deixar o Rivelino. Esse é um tema riquíssimo e nós podemos aqui hoje nesse bate-papo, nessa conversa interativa, estar aprofundando um pouco mais sobre ele, as contribuições do pastor Éder, do Rodrigo Zanata, do Thales, né? Então, eu acho que foram contribuições que nos ajudam a estar refletindo o significado da hermenêutica, a sua importância nos dias de hoje e uma importância que ela fundamenta no próprio texto bíblico. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro lá diz: estejais pronto para dar razão da vossa esperança. Então, o cristão está constantemente confrontado com esse desafio, sobretudo nos dias atuais, tempos de relativismo, tempos de muitos desafios. Então, interpretar faz parte do nosso ser. Não há como fugir disso. Eu quero me valer de uma colocação final do teólogo Rivelino, e realmente é uma orientação bíblica, que nós precisamos saber da razão da nossa fé. Quando ali Pedro diz saber da razão da nossa fé, a palavra que aparece é apologia, de onde procede a nossa palavra apologia. E nós precisamos efetivamente saber da razão da nossa fé, saber fazer apologia, a defesa da nossa fé, e a hermenêutica vem a nos ajudar imensamente para esse propósito. Ora, cabe a nós, como cristãos, como servos de Deus, examinar as Escrituras sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, e são pertinentes aquelas palavras de Paulo ditas ali em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Cabe-nos fazer isso, cabe-nos, portanto, estudar o texto bíblico, examinar o texto bíblico, e o próprio Jesus disse isso, que é para examinar o texto bíblico, porque é nele que nós temos a vida eterna. Professor Rodrigo. Ok. Eu queria só frisar que eu faço assim, algumas observações, nem tanto porque elas refletem o que poderia ser o meu ponto de vista, mas mais para poder instigar uma discussão e tal. Mas, desse caso, elas não estão muito distantes de um dos pontos de vista que eu, às vezes, uso para poder pensar nas coisas. Mas essas considerações finais que vocês fizeram foram bastante interessantes, porque, afinal de contas, não tem por que separar tão radicalmente assim a razão da fé, né? Quer dizer, a hermenêutica e a filosofia e tudo quanto é ferramenta que é usado para interpretar a palavra de Deus, elas são ferramentas que vêm geralmente do campo da racionalidade mesmo, do logos grego, às vezes do campo da mística, alguma coisa assim e tal. Não tem por que estar excluído. O que eu não gosto muito é da ideia de quem não tem posse disso e que faz uma interpretação, ou que faz a mais simplória das interpretações, a interpretação de um português nu e cru, por exemplo. O camarada que acredita que Adão e Eva existiram de verdade e foram feitos lá do barro, Deus soprou neles, etc, etc. Que esse cara ele está entendendo errado, né? Eu acho meio assim, um troço meio esquisito. Eu acredito assim. Então. Mas eu queria só deixar um problema para o nosso próximo encontro para a gente discutir isso, né? Que vou formular ele de duas formas, rapidinho, tá? Parece que existe uma tendência, talvez seja um perigo, quando a gente pensa assim, eu não sou sacerdote, não estou levantando bandeira nenhuma, mas eu tento olhar as coisas e fazer questões a respeito delas. E aí, parece que existe um troço meio que assim, de que a doutrina religiosa, desde o texto fundamental, quanto à interpretação desse texto fundamental, no que isso gera valores e normas, etc, etc, que isso acaba se adaptando aos movimentos da sociedade. Haveria um cristianismo comunista, um cristianismo capitalista, um cristianismo, né, de acordo com as necessidades locais e etc. Aí fica alguma coisa mais ou menos assim, o cristianismo é que tem que se adaptar ao homem, ou é o homem que tem que se adaptar ao cristianismo? Esse é um lado do problema para mim. O outro lado do problema é a questão que a gente não abordou, mas que me parece, de certa forma, que todo esse instrumental, entre eles, sem dúvida, a hermenêutica é um dos principais, tem, pelo menos, uma função de salvar o texto. Bem,
salvar o texto. Queria agradecer aos nossos convidados, ao professor Rodrigo, você que achou interessante esse tema e gostou desse programa, continue nos acompanhando, que o tema será retomado numa próxima oportunidade, como o professor Rodrigo colocou. Queria agradecer aos nossos telespectadores. Se você pretende fazer uma leitura hermenêutica desse programa e quiser nos enviar um e-mail, o nosso e-mail é tvunivale@univale.br. Muito obrigado a todos e até a próxima semana com o programa Ciência e Fé.